seja bem-vindo para a aula sobre portabilidade na Previdência. Nós vamos literalmente fazer mágica aqui. Você vai entrar num portal mágico onde você entra, está num lugar e sai no outro. Tem que estar meio fumado aqui. Fecha um aí, ó, tranquilinho. Tem que estar muito enlouquecido para entender isso aqui. Bom, é bem fácil na verdade, tá? Olha só. Se você já trabalha com isso, provavelmente você já conhece de cor e salteado. Mas vamos lá. O que é a ideia da portabilidade? Bora. Aqui. Olha só, vamos imaginar que você tem um dinheiro num plano de previdência, num PGBL, em um determinado banco A, e esse banco A te cobra a taxa de administração de 2%. Vamos supor também que, presta atenção aqui, não vai viajar aí, no início eu falei para fechar um, tá muito louco. Ó, vamos supor que isso fosse um fundo de investimento convencional. Fundo de investimento não é previdência. E você quisesse migrar de banco. Você teria que resgatar este fundo, de novo, presta atenção, tô simulando que é um fundo de investimento convencional e não um fundo de previdência. Você teria que resgatar esse fundo de investimento, transformar em dinheiro, mandar uma TED para outro banco, lá no outro banco comprar um outro fundo, né, a fazer aporte. Aí perderia todo o tempo de tributação que tu ganhou lá no banco inicial, faria um novo aporte aqui, etc. Ou seja, isso é ruim financeiramente falando, porque tu acaba perdendo um pouco. A Previdência tem essa vantagem, onde eu não preciso resgatar de um banco para mandar para outro, de uma seguradora para mandar para outra. Ao ficar sabendo que eu tenho uma oportunidade no banco B, com uma taxa de administração melhor, 1% contra 2%, ou eventualmente com uma rentabilidade histórica melhor, claro, né, tem que considerar os riscos, é óbvio, né, mas assim, putz, eu quero migrar para outro banco, eu não preciso resgatar na instituição A para mandar para a instituição B, eu consigo fazer uma portabilidade. Assim, nossa, Lucas, como assim? Olha só que loucura. Portal é isso, né? Tu entra num portal mágico e tu sai em outro lugar, muito enlouquecido. Não, você não está fumado, é bem isso. E o plano de previdência tem essa facilidade de você entrar, realizar uma operação de portabilidade e sair de um banco A e ir para o banco B, como se fosse uma mudança de endereço. E olha só, assim como a gente quando muda de endereço, né? Então vamos supor, você mora aí numa casa hoje, num apartamento, sei lá, e aí um puxadinho lá no fundo da casa da mãe, do pai, ou ali junto com a cachorrada, tudo, sei lá, seja onde for. Se você se muda de lugar, você continua sendo você. Então, se eu me mudo, eu tô aqui hoje, tá legal, me mudei. Continuo sendo o Lucas, continuo com a minha idade, continuo com a minha altura, ou seja, talvez um pouco mais gordinho, magrinho, assim, depende do quanto cerveja o cara vai beber, mas na prática é o mesmo cara. Então, olha só, se eu tenho um PGBL lá no endereço anterior, no banco anterior, no banco A, ele continua sendo um PGBL aqui no banco B. Ou seja, as transferências têm que ser PGBL para PGBL, que continua sendo a mesma pessoa, ou um VGBL para outro VGBL. Porque, de novo, não é um resgate, é uma portabilidade. Uau, demais! Essa é a ideia básica, ok? Então, presta atenção que isso é bem importante. Além disso, eu te falei, continua com a mesma idade. Por quê? Porque o fundo, se tivesse lá na tabela regressiva, por exemplo, tá no 4º ano lá de que eu estou aplicado, ele continua com a mesma idade. Ou seja, lembra que eu te falei que se fosse fundo de investimento convencional, eu teria que resgatar e perder o tempo de imposto de renda que eu já ganhei? Aqui continua igual. Então ele continua com a mesma idade, eu continuo lá com a mesma idade. Ou seja, eu continuo com o tempo de tributação que eu tinha na casa anterior. Isso é uma puta vantagem, porque se eu ganho tempo, não tenho custos com tributação de um eventual resgate. Então não é um resgate, essa é a ideia básica, ok? Muito importante também aqui, tem aqui que é o seguinte, olha só. Não incide taxa, não tem taxa para fazer isso, a não ser que, presta atenção, como não é um resgate, a não ser que, olha só, se eu lá no banco anterior, então, vou voltar aqui para te mostrar, tá? A portabilidade em si não tem taxa, tá? Mas, se neste banco aqui, quando eu fiz um aporte, tinha taxa de carregamento postecipada, lembra que a taxa de carregamento postecipada é a taxa de entrada, porém ele só cobra na saída, né? Então, se eu peço a portabilidade, esse banco tá me perdendo e ele não tem como me cobrar mais. Então, ele vai me cobrar quando eu realizar a portabilidade. Mas não é taxa sobre a portabilidade, então, é taxa de carregamento postecipada. Dá uma olhadinha na aula de taxa de carregamento, tu vai entender, tá? Então, essa é a única opção, mas a portabilidade em si não tem taxa. Não incide tributação. Por que não incide isso aqui? Porque não é um resgate.
Então, vamos entender o porquê das coisas ao invés de decorar, tudo bem? Deve ser o mesmo tipo de previdência, PGBL com PGBL, VGBL com VGBL. Quando eu solicitar para a instituição financeira, ela é obrigada a realizar. Isso é uma decisão do investidor. Importante também, vou botar mais um aqui. Sempre que eu fizer uma movimentação dessas, eu tenho uma carência para uma nova movimentação de 60 dias. Ou seja, fiz uma portabilidade agora, tem que esperar 60 dias para uma portabilidade. É o período de carência de movimentação de uma previdência. Isso, por mais que pareça simples, ai que barbado, isso caiu na minha prova de CFP quando eu fiz. Olha que louco, matei uma questão de CFP com isso. Todo mundo, olha, CFP, meu Deus, tem questões tranquilas também. Claro que é uma prova difícil, né? Mas essa era uma questão que caiu na minha. Qual o prazo de carência para cada movimentação de uma previdência? 60 dias. Se eu fiz um resgate hoje na previdência, tem que esperar 60 dias para resgatar de novo, tá? Então, esse é uma portabilidade, vale a mesma coisa. A cada 60 dias eu posso refazer. Então, de novo, não incide taxa, não incide tributação, porque não é um resgate. Manter as mesmas características lá no banco destino, na instituição financeira destino, o mesmo tempo de tributação também, tá? Muito importante que, claro, pode incidir uma taxa de entrada postecipada, porque é a última chance do banco me cobrar, né? Que ele está perdendo dinheiro, é a única exceção, tá bom? Aí já pode ter aí a nossa questão de prova, que é o seguinte, muito importante, tá? Lucas, as aulas são um pouco curtas. Claro, cara, eu gosto de fatiar bem as aulas, o máximo que eu posso, para que tu faça pequenas aulas, pequenos intervalos, como se fosse, vou ver um episódio de uma série ali. E tu vê, te cansa menos. Eu acho que assim, parece bem mais interessante, minha opinião, tá? E além disso, afinal de cada microtema, a gente tem sempre uma questão. Então, vamos lá. Seu cliente possui um plano de previdência do tipo PGBL progressivo e quer migrar para um VGBL regressivo. Olha só, ele tem um P, ele tem um P, quer migrar para um V. A portabilidade é uma mudança de endereço. Quando eu, Lucas, quando eu me mudo, virar Andréia, sei lá, qualquer nome, virar uma menina? Não, eu vou continuar sendo o homem. Se eu quiser virar menina, tem que fazer outra coisa, operação, sei lá o que tem que fazer. Mas na prática, não é a mudança de endereço que me faz mudar de nome. Continua o mesmo cara. Então tem que ser P com P, V com V. Olha só, nesse caso. A portabilidade pode ser realizada? Não, não pode ser realizada. Lembrando que, sempre nessas questões de final de aula, você dá pausa e tenta fazer antes da minha explicação, né? Para ir treinando. A portabilidade pode ser realizada e não haverá cobrança. Não, nem pode ser realizada, porque P com V são caras diferentes. C. A portabilidade poderia ser realizada se o plano atual fosse um regime de tributação regressivo, ou seja, o mesmo regime de tributação. Não, porque é P com V. Não tem como. Ele está falando que a portabilidade não pode ser realizada. Por quê? Que tem que ser P com P, V com V. Tem que virar, de novo, aí eu mudando de endereço. Eu vou continuar sendo Lucas na minha casa nova. Essa é a ideia básica, ok? E naturalmente, nosso gabarito está aí. A portabilidade não poderá ser realizada. Como é que vai fazer? Resgata, paga o imposto de renda lá no resgate, manda o dinheiro para outra instituição financeira e faz um novo plano. Infelizmente, assim, vai começar a contar o prazo de tributação, se for regressiva, com o novo plano, tá? Eu fiz uma brincadeira quando eu estava montando essa aula. Já pensou se pudesse fazer uma portabilidade de respostas certas na prova? Olha só, que loucura. Imagina, tava lá, Lucas, faz a portabilidade aí, pum, tá aí a resposta para você. 5 mil a escuta, o que tu acha? Que sacanagem, né? Isso aí vai ficar gravado, vou ser preso. Mentira, não tem nada de escuta, frescura minha, tá? Beijo pra você, até a próxima aula. Vamos lá, vamos até o fim. Se tiver dúvida, tá aqui, ó, meu WhatsApp, minhas redes sociais. Me manda que eu te respondo, tá bom? Beijo, até a próxima. Vamos lá, junto até a tua aprovação. Sou o Lucas, tá contigo. Tchau!